E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Já deixa aquele seu like e compartilhe para ajudar a gente a crescer. Compartilhe o vídeo, né? E se inscreva no canal. Hoje a gente vai trazendo uma análise aqui de uma partida do Fischer contra o Naidorf, né? E o curioso dessa partida é que foi uma variante Naidorf, né? Que era favorita do Fischer com as pretas, mas dessa vez ele estava do outro lado jogando contra o, digamos assim, o criador da variante, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Essa partida foi na Olimpíada de Varna, 1962. Então, a Naidorf, né, é uma variante da Siciliana que começa com esses lances aqui e é caracterizada por esse lance A6 aqui. Favorita de Fischer, né, como a gente já falou, Kasparov e tantos outros grandes jogadores. Então, é uma defesa muito respeitada contra o peão do rei. E o Fischer jogou um lance aqui que é H3. Um lance que hoje, modernamente, é muito jogado, né? Mas né, na época do Fischer era bem raro, né? E ele teve muito sucesso com esse lance, ganhando 3 partidas muito boas ao longo da sua carreira. E essa aqui foi uma delas, né? Aí o Naidorf jogou B5, um lance interessante. Mas normalmente esse lance na Naidorf muito cedo ele fica sujeito a ideias como A4, né? E tentar aproveitar rápido o que as pretas estão meio sem desenvolvimento, né? A4 aqui é uma ideia, inclusive, tá? Portanto, hoje as pretas preferem outros lances aqui, como E5, que na época do Fischer não era considerado bom por causa de cavalo D2, com a ideia de cavalo G3 aqui, ou G4 e cavalo G3, mas as pretas mais recentemente descobriram o lance H5, não só impedindo o G4, mas para responder cavalo G3 com H4, com uma ótima posição. Então, E5, cavalo D2, H5 é uma boa resposta contra essa linha, mas claro que as brancas têm outras ideias aqui, hoje a teoria vai bem fundo. No entanto, a partida seguiu com B5, e aqui o Fischer jogou interessante cavalo D5, tentando questionar um pouquinho o enfraquecimento dessa casa que o lance B5 provocou. Tá? E aqui tem umas possibilidades interessantes. Né? Por exemplo, um jeito rápido de perder a partida aqui é cavalo BD7, para em que os pretos deixam de controlar essa casa e depois de cavalo C6 os cavalos dominam a dama nas pretas, então cai a dama. Outra ideia interessante seria E6. Esse aqui é bem jogável, né? Cavalo toma, dama toma. Mas aí, como a gente já mencionou, um problema de jogar o B5 muito cedo é um A4 aqui que pode chegar bem. Embora essa posição seja um pouco melhor para as brancas, ela é jogável para as pretas também. E outra ideia aqui, que provavelmente o Naida ficou com medo na partida, mas também é jogável, é cavalo toma E4. Simplesmente tomar o peão central que estava no ar. Mas a ideia do Fischer era jogar dama F3, especulando aqui, atacando o cavalo e com ideias lá em cima da torre de A8, né, de um possível descoberto. Só que isso não é tão simples, que aqui as pretas teriam a resposta cavalo C5. E no caso do guloso, cavalo F6 cheque, G toma, dama toma 8, ganhando a qualidade, as brancas têm problemas depois de bispo B7, dama A7, dama C7, por conta da má situação da dama, embora ela não vá cair num período tão próximo aqui, mas ela vai ficar fora de jogo ali. Os pretos têm um peão pela qualidade e a questão da dama dá muita compensação para as pretas. No entanto, depois de cavalo toma E4, dama F3, cavalo C5, B4 é um bom lance aqui. E agora sim, dependendo para onde esse cavalo sai, por exemplo, cavalo E6,
cavalo toma E6, bispo toma E6. Agora, dá para pensar em cavalo F6 numa situação melhor, né? Peão toma e dama toma. Ou mesmo jogar cavalo F4 com a ideia de atacar o bispo aqui, a torre lá em A8. As brancas têm vantagem. E se cavalo B7 para tampar a diagonal, aqui tentem achar o lance vencedor. Deu uma pausa no vídeo. Dama C3 aqui para cavalo C7, não tem defesa, uma boa defesa contra essa ideia. Então, mas ainda assim, depois de B4, E6 é uma ideia legal, atacando o cavalo, peão toma, dama toma, e torre A7. E essa posição é um pouquinho melhor para as brancas, mas é jogável para as pretas ainda, talvez melhor que a continuação da partida. Na partida, então, depois de cavalo D5, seguiu o bispo B7, cavalo toma F6 cheque, G toma F6, e C4. Aqui o Fischer tentou tirar proveito mais uma vez do B5 prematuro do Najdorf. E aí o Najdorf tomou em C4. Tomar em E4 aqui, depois de tomar em B5, a ala da dama das pretas está, digamos assim, evaporando. Tá? Então B toma C4 foi jogado, mas aí o Fischer não se preocupou com o peão de E4, ele seguiu aqui desenvolvendo com o bispo toma, e depois do Najdorf aceitar o desafio com o bispo toma E4, ele simplesmente rocou aqui. Uma grande vantagem de desenvolvimento pelo peão sacrificado. Aí D5, lance natural, reforçando o bispo e atacando o bispo branco, e aqui o Fischer começou a jogar muita força. Aqui ele jogou torre E1, com a ideia de que se peão toma, né? Torre toma. Mas ele tinha outras ideias também, né? Como, por exemplo, simplesmente tirar o bispo, e se as pretas jogam E5 aqui para atacar o cavalo, aí torre E1 é muito forte. E se peão toma, né, dama H5 ameaçando o bispo toma por conta da cravada, seria devastador. Talvez fosse uma ideia ainda mais forte que a ideia do Fischer. E depois de torre A1, o Najdorf poderia tentar que bispo toma G2, tá? Que seria uma tentativa interessante que levaria a complicações bastante grandes aqui. Depois de tomar, torre G8 cheque, o rei vem para H1, peão toma, dama F3, torre A7, aqui com chances para os dois lados, né? Possivelmente essa foi a última chance aqui do Najdorf obter uma posição aceitável e jogável. Portanto, depois do torre E1 aqui na partida, o Najdorf, ao invés de bispo toma G2, jogou E5. E esse lance aqui, a partir daqui, as pretas têm problemas. E aqui o Fischer jogou com muita força dama A4 cheque, tá? Cavalo D7. Reparem que se cobrir com a dama D7, bispo B5, cravando a dama, tem que tomar, e toma lá em A8 agora com vantagem decisiva, né? Vantagem da qualidade. E então ele cobriu de cavalo o grande mestre polonês argentino, né? O Najdorf. E aí o Fischer jogou aqui com muita força. Agora eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir o lance das brancas. Então foi torre toma E4, peão toma e cavalo F5. Fischer sacrificou um peão já, agora sacrifica a qualidade também para estabelecer um poderoso cavalo em F5 que não pode
ser expulso daí, né? Uma casa fraca. As casas brancas estão fracas agora com a ausência do bispo, e esse cavalo dá um ataque poderoso aqui para o Fischer. Naidorf jogou bispo C5. E aqui novamente eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem achar a continuação do Fischer. Aqui é muito instrutivo, tá, pessoal? Ele joga cavalo G7 cheque, o Naidorf joga rei E7. O ponto é o seguinte: se rei F8, o bispo sai para H6, ameaçando um descoberto fatal aqui, né? E se rei G8, dama B3, ameaça não só tomar em F7, como uma passagem fatal de dama aqui, com rápido ataque de mate. Então, depois de cavalo G7, cheque, rei E7, o Fischer volta para F5. E depois de rei E8, a gente tem a mesma posição, né? Ele repetiu os lances. Mas o que ele ganhou com isso? As pretas perdem o direito de rocar, o que faz toda a diferença. Agora ele pode atacar sem se preocupar com a possibilidade do roque das pretas, né? Já que elas mexeram o rei. E aí o Fischer continua calmamente desenvolvendo e trazendo as peças para o ataque. Bispo E3. Bispo toma E3, ele toma de peão, ele não quer tirar o cavalo dali. Agora essa casa também está fraca, aqui em D6. Cavalo D6 cheque, isso é uma ideia. Naidorf jogou dama B6, torre D1, trazendo a última peça para o ataque. Então, todas as peças do Fischer estão no ataque. E apesar da desvantagem material, ele tem uma posição vencedora. E aí o Naidorf jogou torre A7 para defender o ponto, o cavalo ali em D7. E o Fischer jogou aqui com brilhantismo torre D6. Um lance bem duro aqui, né? Atacando a dama. Dama D8. Parem que, por exemplo, tomar o peão em B2 aqui não vai melhorar a situação aqui das pretas. Entre outras coisas, torre C6 ameaçando o mate. Aqui é importante ver que não pode rocar, né? Já mexeu com o rei, então é um exemplo do... como a ideia do Fischer foi importante ali de tirar o roque, né? E se torre A8 para defender o mate, torre C7, ameaçando aqui, cavalo D6 e etc. Então, ao invés de dama B2, né, o Naidorf jogou dama D8 e dama B3, agora ameaçando bispo toma F7. O detalhe é o seguinte, né? Não tem uma boa defesa de novo para aquele ponto. Esse cavalo está cravado, não dá para sair. E se torre F8, cavalo G7, cheque, rei E7, dama A3. Não tem uma defesa contra um descoberto. Por exemplo, torre E6 é uma ameaça de mate aqui. O Naidorf jogou dama C7, bispo toma F7, cheque, rei D8, simplesmente bispo E6, ameaçando tomar aqui, ganha vantagem material decisiva. E aqui o Naidorf abandonou, né? Por que ele abandonou? Não tem boa defesa para essa tomada. Por exemplo, se torre B7 aqui atacando a dama das brancas, nós simplesmente podem jogar dama D5, volta a ameaçar aqui. E se, por exemplo, dama C8, né, para defender essa casa, vários lances aqui são bons, tá? Mas, por exemplo, cheque, se cobrir de torre, torre toma D7, cheque ganha, tá cravado. E se tirar o rei para E8 aqui, entre outros lances aqui, torre toma A6 com a ideia de torre A8, ou dama A3 para dar mate, ou cavalo D6, tem ameaças por todos os lados, a posição é indefensável. Então, por conta disso, o Naidorf, depois de bispo E6, abandonou. Então,
Essa é uma famosa partida do Fischer contra a sua favorita variante Naidorf, né? E contra o seu criador. Então, se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.